So, good evening, everybody. Boa noite para todos. I think this evening I'm supposed to be doing an introduction to Buddhism. How many of you don't know anything about Buddhism? Então, essa noite ela vai começar com uma introdução ao budismo. Então, ela gostaria de saber quantos de nós não tem nenhuma conexão, nenhum conhecimento do budismo. How many of you know ever such a lot about Buddhism? Quantos de nós sabemos muita coisa sobre budismo? Basically, Buddhism, or the Dharma, is concerned with how we can transform our ordinary, neurotic, and distracted mind into a mind which is sane and which is dedicated for the benefit of others, not just totally concerned with its own benefits. Então, basicamente, o budismo ou o Dharma diz respeito a como que nós podemos transformar a nossa mente neurótica e distraída em uma mente que é sã e que pode se dedicar ao benefício não só de nós mesmos, como dos outros também. I assume everybody knows who the Buddha was. He was a prince who left his palace to search for the meaning of life, and to which he finally attained with enlightenment when he was after about 6 years of searching. The question was that once he attained enlightenment, he was really very happy. Então ela assume que todos nós sabemos como foi a vida do Buda, né? Então todos nós sabemos que Buda era um príncipe que deixou o palácio onde ele vivia e passou em busca de conhecimento, em que ele passou 6 anos, após 6 anos de prática, então ele atingiu a iluminação e se sentiu e entendeu que era felicidade, se sentiu muito feliz. And yet, when he gave his first teaching, he didn't talk about bliss. He didn't talk about light and love. He spoke about the unsatisfactory nature of our normal human existence, about our suffering. Então, ainda assim, os primeiros ensinamentos que o Buda deu não foi sobre bem-aventurança, sobre felicidade, mas foi sobre o sofrimento da natureza humana. And because the Buddha started his teachings with the fact that in our normal state of life we are not immersed in great bliss. We would love to be, but in fact, despite our efforts to be happy and fulfilled, most people end up feeling frustrated, discontented, and deeply unsatisfied. And so his question was, since this is such a universal feeling, what is the cause of this? We give so much effort to making ourselves feel good. Why is it that we end up feeling so awful? Então, o Buda pensou,
como é que pode ser que todos nós queremos tanto ser felizes e todos nós fazemos tantos esforços para ser feliz, para se livrar do sofrimento, para se livrar da insatisfatoriedade, e ainda assim nós nos sentimos muito insatisfeitos, uma insatisfação profunda. Então, a questão era, como que isso pode ser assim? Como que essa busca não nos leva à felicidade? So this was the starting point of the Dharma, is that inside we feel that there is something not right yet. And we however much we want to feel good about ourselves, nonetheless we endlessly feel frustrated and dissatisfied. And so the starting point of the Dharma is as if the Buddha was a doctor, a physician, and he's saying, look, you're sick. You know, you're ill. And that, you know, that there's something seriously wrong here. Então, o ponto de partida do budismo é essa sensação de insatisfatoriedade. Então, é como se o Buda fosse um médico e ele olhasse para nós e dissesse, olha, você está doente, você precisa ter alguma coisa errada aqui. Então, esse é o ponto de partida do Dharma. Now, of course, if he had stuck at that, okay, you're sick, sorry, it's incurable, you just better put up with it, then Buddhism could be considered a very pessimistic religion. But, of course, we know that the Buddha was much more compassionate and wise than that, so that he said, yes, you're sick, but inherently, we are all perfectly healthy. There is a reason why we are sick, but that can be overcome. There is a cure, and here is the therapy. Então, se o Dharma e o budismo dissessem para nós, olha, você tá doente, olha, não tem nada a ser feito, desculpa, não tem nada para ser feito, então o budismo poderia ser considerado uma religião pessimista, né? Mas não é assim, todos nós sabemos que o budismo tem um componente de compaixão muito forte. Então, o ponto é, você tá doente, existe um problema, mas existe uma cura. E o ponto é que nós já somos naturalmente sãos e perfeitos, mas o ponto é como retomar esse estado de perfeição, de sanidade. So these are, of course, what the first teaching of the Buddha, which are called the Four Noble Truths. The truth of that the fact that life, as we live it in our very unenlightened state, is basically unsatisfactory. The reason why that is, the fact that there is a state which goes beyond this level of suffering, that there is a state of liberation, of release, and then the path which leads to that. Então, os ensinamentos iniciais foram sobre as 4 nobres verdades. Então, existe esse estado de insatisfatoriedade que permeia a tudo, mas existe um estado também que está além da insatisfatoriedade. Existe um caminho para atingir esse estado que está além da insatisfatoriedade. So, the first truth is that normally how we live our life, it's never really very satisfactory. There's always everything would be okay if only. But there's only always somehow a if only. There's always a but, even in the happiest of lives. Então, a primeira nobre verdade diz respeito à insatisfatoriedade. Então, existe sempre um estado em que as coisas estariam bem se, mas é como se existisse sempre um se, né? E esse é o estado básico da insatisfatoriedade, como se fosse parte do estado normal da nossa mente. And the important thing here is the reason why, the cause of our sickness. Why is there this constant state of dissatisfaction, of dis-ease, underlying our normal everyday life, even our spiritual practices, everything? There is this underlying unease there. Então,
por baixo de todo o estado normal da nossa vida, existe sempre um desconforto, alguma coisa que não está exatamente bem. Existe, mesmo na nossa prática, durante a nossa prática, existe uma condição que está abaixo da nossa prática, na base da prática, que não é satisfatória. Existe uma razão para isso. And the Buddha said, the problem is basically our lack of understanding how things really are. E o Buda disse que a razão que está na base disso é uma falta de compreensão sobre como as coisas verdadeiramente são. So this is a talk on basic Buddhism. So this is really very basic. It's basic to all schools of Buddhist thought. Então essa é uma fala sobre as bases do budismo. Então isso é realmente básico para todas as escolas do budismo. Okay. Our ordinary unenlightened existence has three major characteristics. First of all, that it is inherently unsatisfactory. Então, a nossa condição não iluminada, essa nossa condição que não é iluminada, tem três características básicas. A primeira é uma insatisfatoriedade inerente. Why is it unsatisfactory? It is unsatisfactory because we grasp at things expecting them to be here and to remain, and for things especially which are pleasurable to stay with us forever. But actually everything is inherently impermanent. Everything is moving, everything is changing moment to moment to moment. E por que é insatisfatória? Porque nós nos agarramos, nós procuramos nos segurar as coisas, querendo que elas fiquem aqui para sempre, que elas sejam da mesma forma para sempre, mas todas essas coisas são inerentemente impermanentes. So this means that we always we solidify everything. We make everything, ourselves and people and things, as if they are always going to remain exactly how we see them at this moment, instead of recognizing that everything is in a state of movement. Everything is constantly, like a river. You know, we see a river and we say, oh, this is such and such a river. Next day we go back and say, oh, this is still the same old river. But actually every single molecule of that river has changed because it's endlessly flowing. It never stays the same for 1 second. Então nós solidificamos as coisas, as pessoas, nós mesmos, nós queremos que elas continuem sendo exatamente como elas são nesse momento, sem reconhecer que elas estão constantemente movendo, se transformando. Então é como se fosse um rio. Pode ser que a gente olhe um rio num dia e veja, o rio é este. Aí pode ser que a gente chegue no outro dia e fale, aqui está o mesmo velho rio. Mas não existe nenhuma molécula naquele rio que não tenha se transformado. So this goes for external phenomena, but it also goes for ourselves. Então isso acontece com os fenômenos externos, mas também acontecem com nós mesmos. Which brings us to the third sign, which in Buddhism is called non-self. O que nos leva à terceira característica, que no budismo a gente chama de não self. Inexistência de um eu. What did the Buddha mean when he said anatma, no soul? O que o Buda quis dizer quando ele falou sobre anatma, sobre a inexistência de uma alma? Now, it seems to me that at the time of the Buddha, which was 2,600 years ago, the idea of the Upashanic, the Hindu idea of like a kind of cosmic soul, which was one with the ultimate divine, was not yet known in his time. He actually was criticizing more the Vedic type of Hinduism.
Ela tem a impressão de que no tempo do Buda, 2.600 anos atrás, o conceito de alma, de uma alma universal, que estava conectada a uma divindade, ela não era muito bem conhecida. Então era como se ele criticasse o conhecimento védico da época. And really what the Buddha was criticizing was this sense of I, which we all have, and which is something which everything, you know, when we say anything, we say, I like this, when I was young, in my opinion, this. There's always this idea that something inside us is static and unchanging and eternal, which is me, in contradistinction to everyone else who is not me. Então, o que o Buda criticava era esse senso de eu, que todos nós temos. Então, quando a gente diz, eu gosto disso, a minha opinião é essa, existe sempre esse senso de um eu, como se ele fosse uma coisa estática, que não se modifica. Como se existisse uma coisa que sou eu e muitas coisas que são outro, que não são eu. And normally, we never question this. We always assume that there is something inside us which is unchanging and almost solid, which is me. And everything else revolves around it. It's like a spider in the middle of the web, which we are endlessly weaving. Então, nós normalmente nós não questionamos esse senso de um eu, que é estático, que é imutável, e que normalmente existe esse senso de um eu e muitas coisas em volta acontecendo, como se fosse como uma aranha que está constantemente tecendo uma teia indefinidamente. And this sense of ego, which we have, ego of course meaning I, it was exactly this which the Buddha, in his enlightenment, recognized that from the very beginning has never actually existed in the way that we normally experience it. Então, que o Buda, quando atingiu a iluminação, viu que esse senso de eu, de ego, que significando eu, que desde o início ele nunca existiu. Esse eu nunca existiu. That does not mean, of course, that we don't exist. Obviously, we exist. All it's saying is we don't exist the way we think we do. Isso não significa que nós não existimos. É claro que nós existimos, mas nós não existimos da forma como nós pensamos existir. And the problem is that as long as we posit the idea, the feeling that there is a self in the center of our being, then we are endlessly reaching out to grasp and bring to ourselves those things which give pleasure to me. E o ponto de nós pensarmos assim, de que existe um eu que está no centro do nosso ser, é que nós estamos constantemente nos agarrando a coisas que nos trazem prazer. And at the same time, to push away or to avoid or to be angry and frustrated by anything which gives or threatens to give pain to me. E ao mesmo tempo nós estamos sempre procurando afastar as coisas que nos trazem raiva, que nos trazem frustração, que de alguma forma causam dor ou ameaçam esse senso de eu. So therefore we are constantly caught up in this play of attraction and aversion. Então nós estamos sempre ligados nesse jogo, fazendo esse jogo de atração e aversão. All based on this idea, this mistaken idea that there is some static, real me in the center of everything, which needs to be pleased or to avoid anything which displeases. E tudo isso baseado nessa ideia equivocada de que existe um eu que precisa sempre das coisas que são agradáveis, vindo para nós, e que nós precisamos constantemente também nos afastar das coisas que são dolorosas.
So this brings into being these feelings, these emotions, which disturb the mind constantly. That is our greed and grasping, and our anger and aversion, and our basic ignorance in the sense of not understanding the situation properly, thinking things are very static when they're actually endlessly in motion, and creating this cycle of trying to bring things towards us which give us pleasure and ward everything off which gives us displeasure. Então, isso dá origem a todas essas emoções que perturbam a mente. Então, a sensação de ter que agarrar as coisas e que nos trazem prazer, a sensação de raiva e de ter que afastar as coisas que nos trazem sofrimento, e também a ignorância, que é justamente essa falta de compreensão que nos faz continuar nesse jogo de buscar as coisas que nos trazem prazer e de afastar as coisas que nos fazem sofrer. The problem is that these kinds of emotions, along with things like, jealousy and anger and fear, they disturb the mind continually. E o ponto é que essas emoções, então, de ciúme, de raiva perturbam a mente continuamente. And disturbing the mind, they then are brought forward in our speech, the way we speak, and then into our actions. E essa perturbação da mente, então, ela se expressa através da nossa fala, do jeito que a gente se comunica, e através das nossas ações. I mean, if we look at the world today, we can see magnified how our greed and our aversion and our anger and aggression, how much they permeate the whole of our society, and the reason why our whole environment is so endangered is because of our greed and our aggression. Então, se a gente olhar a nossa volta para o mundo, a gente vê como essas emoções, como a nossa ganância, a nossa agressividade está colocando todo o meio ambiente em perigo. É só a gente olhar em volta e a gente vê o meio ambiente sendo prejudicado por conta dessas emoções. So this really, the basic idea of the Buddha Dharma is to, first of all, to recognize that these negative states of mind really, really cause a lot of problems. They cause a lot of problems to ourselves. They cause enormous problems to others around us. And eventually they cause problems to all beings on this planet. Então, o primeiro ponto, então, do budismo é a gente reconhecer que essas perturbações, elas causam muitos problemas para nós mesmos, para as pessoas que estão à nossa volta e para todos os seres no planeta. But the good news, mas tem uma boa notícia também, is that nonetheless these negative states of mind are not inherent. In other words, they are not a reflection of our true nature. A boa notícia é que essas coisas negativas todas, elas não são inerentes à nossa existência. Elas não são reflexos da nossa verdadeira natureza. In other words, as I said, the Buddha as a doctor is saying, look, we are sick. These are the symptoms of our illness. But naturally, we could be really healthy. That's our true state of being. And so we just need to take the medicine, and then we can recover our natural state of good health. Então, como ela estava dizendo, o Buda é como se fosse um médico que olha para nós e fala assim, você está doente. E estes são os sintomas da sua doença. Mas você pode recuperar o seu estado natural. E aqui está o remédio, e você vai tomar, e você vai recuperar o seu estado natural de saúde. So our true nature is wisdom, is genuine seeing things as they really are, is a clarity of mind, along with a great opening of the heart with love and compassion. That's our true nature.
A nossa verdadeira natureza, ela é de sabedoria, é de clareza, de ver as coisas como elas são realmente, junto com as qualidades do coração, de amor, compaixão. Essa é a nossa verdadeira natureza. We do have a natural intelligence. It has nothing to do with education. It's an inherent intelligence and an inherent goodness of heart. That's our true nature. Nós, de fato, temos uma inteligência natural, que não tem nada a ver com a educação, mas nós temos uma inteligência natural, faz parte da nossa verdadeira natureza. E o nosso bom coração também é a nossa verdadeira natureza. So then the question is, how do we come back to our true nature again? Então a questão é como que nós podemos voltar à nossa verdadeira natureza de novo. And basically the Buddhist path is divided into 3 parts, which is ethics and meditation and wisdom. Então, basicamente, o caminho budista é dividido em 3 partes, então, de ética, meditação e sabedoria. The ethical path of Buddhism is based really on how to live a life which causes no harm to others. Então, o caminho ético do budismo é assim, como que nós podemos viver de forma a não causar mal aos outros. It's not dealing with what you eat or what you wear. These are basic precepts which were valid thousands of years ago and are just as valid today. Não tem nada a ver com o que nós comemos ou como nós nos vestimos, mas é um caminho que é válido desde 2.600 anos atrás e ainda é válido hoje em dia. So the basic precepts which are in all Buddhist schools observed as much as possible by everybody is, first of all, the precept not to take life, not to kill. That doesn't just mean human beings, it also means animals, insects, fish, birds, anything which has consciousness. Então, o primeiro preceito que todos podemos tomar diz respeito a não tirar a vida, ou não matar. E não unicamente com relação a seres humanos, mas com respeito aos animais. Então, peixes, insetos, galinha, qualquer animal, qualquer ser que tenha consciência. Why? Because for all beings, their own life is most precious. Just as we would not like anyone to take our life, all beings hold to their own life as most dear. Então, porque todos os seres, eles sentem que a vida deles é muito preciosa, é a coisa mais preciosa que eles têm. Assim como nós achamos da nossa vida, todos os seres têm essa apreciação pela própria vida. I mean, if there was like a little ant on the table here and one went like this, then the ant would rear up and run away, thinking there is danger. You know, it wants to protect itself. Então, se tiver uma formiguinha assim em cima da mesa e a gente bater assim, a formiguinha vai tomar um susto e vai achar que aquilo é perigo, vai fugir de lá, porque ela acha que aquilo é um perigo para ela. So, just as we do not want others to harm us, also we should not harm others. Então, da mesma forma que nós não queremos que ninguém faça mal para nós, a gente também não deveria fazer mal para outros seres. The second precept is not to take that which is not given, which means stealing basically, again with the same idea that just as we do not like others to just take our possessions, likewise we should be respectful of others' possessions. Então, o segundo preceito diz respeito a não tomar o que não é dado, ou seja, roubar. Então, da mesma forma que a gente não gostaria que ninguém tomasse as nossas posses, a gente também deveria ter respeito com as posses dos outros. And I would say that also includes if we borrow something from somebody, then we should be very scrupulous about giving it back again. Então, isso ela diz respeito também a quando a gente empresta alguma coisa de alguém, a gente deveria ter o escrúpulo de devolver essa coisa para o outro. Especially books and DVDs. Especialmente livros, DVDs. And as in good a condition as we receive them, you know, we should take more care of other people's property than we would our own.
e devolver em boas condições, da forma como a gente emprestou. A gente deveria ter mais cuidado com as coisas dos outros do que com as nossas próprias coisas. The third precept is on sexual misconduct. And that, again, that basically means not using our sexuality in any way which could possibly harm others or harm ourselves. Então, o terceiro preceito é sobre a má conduta sexual. Então, a gente não deveria se envolver em nenhuma atividade sexual que fizesse mal para nós mesmos ou para o outro. So, again, it means taking this very powerful energy and using it responsibly, not in a way which would create any problems for anybody. You know, for example, by deceiving others or abusing others or just using others' bodies for one's own satisfaction, but to be responsible and mature about one's sexual relationships. Então, significa que a gente deveria usar essa energia poderosa, essa energia sexual que é poderosa, de uma forma responsável. Significa que não enganar ninguém, não usar o outro apenas como objeto da própria satisfação. Então, usar essa energia poderosa de uma forma responsável. And the fourth precept is to do with our speech, because as human beings who have a language in which we relate to others, we should again be very careful with our speech. It should first of all be honest and truthful, but at the same time it should be kind and not abusive. It should bring people together and not divide them. And also it should have some genuine purpose and meaning and not just be endless, just gossip and frivolous talk. O quarto preceito, então, é sobre a fala. Então, nós temos a linguagem e ela deveria ser usada também de uma forma responsável. Então, ela deveria ser honesta, verdadeira, mas ao mesmo tempo gentil, amorosa. Ela deveria unir as pessoas em vez de separá-las. E a nossa fala também precisaria ter algum significado. Então, a gente não se envolver em fala inútil, fofoca. Usar a fala de uma forma responsável também. And the fifth precept is against any intoxicants such as alcohol or drugs, which pervert and disturb the mind. Buddhism is very much into learning how to become the masters of our mind rather than the slaves of our mind. And of course, to become intoxicated is counterproductive to that. Então, o quinto preceito diz respeito a é contrário ao uso de intoxicantes, substâncias que possam intoxicar a mente. Porque todo o caminho budista, ele diz respeito a como nós podemos nos tornar senhores da nossa mente, em vez de escravos da nossa própria mente. E substâncias tóxicas perturbam a mente, então é completamente contraproducente. So also often when people are under the influence of alcohol or drugs, it does not bring out the best in people. It often brings out a lot of deep-seated negative behavior. Many crimes are committed by people under the influence of drugs and alcohol. And so again, to be in control of one's mind, to have a clarity of mind is very important on the path. Então, também, em geral, as drogas e o álcool, elas não trazem o que a pessoa tem de melhor. Elas trazem, em geral, o que a pessoa tem de pior. Então, muitos crimes são cometidos sob a influência por pessoas que estão sob a influência de drogas e álcool. Então, no caminho budista, a gente está buscando uma clareza e uma calma da mente. Então, as substâncias tóxicas são justamente o contrário, levam justamente ao contrário disso. So this is like if we're trying to make a garden. Imagine our heart is like a garden which we are trying to cultivate. Then the precepts are like the fence which we put around the garden so that animals and people cannot come in from outside and trample on the garden.
Então, se a gente pensar no nosso coração como se ele fosse um jardim que a gente estivesse querendo cultivar, então os preceitos a gente poderia imaginar que eles são como se fossem as grades assim, do jardim, que vão proteger esse lugar, esse espaço que a gente está querendo cultivar qualidades. So these precepts, they are dealing with our physical conduct and with our speech. They are not precepts dealing with the mind. The mind is much more difficult to deal with. Então esses preceitos, eles estão mais relacionados, esses 5 preceitos, eles estão mais relacionados ao nosso corpo e à nossa fala. Não se relacionam propriamente à nossa mente, porque a mente é uma coisa um pouco mais complicada. So the mind comes in the second training. This is the first one is ethics, which deals with our body and our speech, and is basically included in the 5 precepts. And then the second level is dealing with how to cultivate the mind. Então, o segundo treinamento é que está mais voltado para a mente. Então, o primeiro treinamento, que são 5 preceitos, eles estão mais relacionados ao nosso corpo e à nossa fala. O segundo nível de treinamento é que está mais relacionado à nossa mente. So, over the weekend, we will be dealing more with that level. But what I will say here now is that, in general, meditation comes in on 2 levels. First, the shamatha, or the calming meditation. So it's as if the mind was like a wild horse. You look at that horse and you think, wow, that's really a nice animal. It has good potential. But unfortunately, it's wild. Então, no final de semana, ela vai, então, falar mais sobre o segundo treinamento, né, da mente. Mas agora ela vai falar o seguinte, o treinamento da mente se daria em 2 níveis. Assim. Então, primeiro, a prática de shamatha, ou de acalmar a mente, é como se a gente olhasse para a mente e falasse assim, uau, olha para a mente e fala assim, é como se fosse um cavalo selvagem, mas a gente olha e fala, uau, que animal lindo, tem um grande potencial. Mas ele é completamente selvagem. So if we want to train this wild horse, we have to first tame it. And to tame it, either we can beat it into submission. So it's a very sad little horse, but it will do what you tell it. Or we can, as it were, coax it into becoming friendly and wanting to be trained. Então, para a gente treinar a mente, a gente precisaria domar a mente. Então, tem 2 formas de a gente fazer isso. A gente pode bater nesse cavalo, bater até que ele se submeta, daí ele vai ser um cavalo triste, que vai fazer tudo o que a gente quer, mas um cavalinho bem triste. Ou a gente pode conquistar esse cavalo, se tornar amigo do cavalo, até que ele queira ser treinado. So, in other words, we can say to our mind, okay, you're going to be one-pointed, and force the mind to concentrate. And one can do that. But it ends up with a very tight mind, which eventually will probably explode. Então a gente pode fazer o treinamento dessa forma. A gente olha para a mente e fala assim, você vai se concentrar só neste ponto. E tá bom, vai acontecer. A mente vai ficar focada naquele único ponto. Mas vai ser uma coisa muito tensa. E no final aquilo pode explodir, simplesmente. So it's much more skillful to hand over some sugar to the mind and stroke it gently. Então é muito mais habilidoso se a gente for dando umas balinhas, um docinho para a mente, assim, né? E vai alisando a mente, assim, até ela ficar gentil. So therefore, in shamatha meditation, it's a method for making the mind calm,
one-pointed, but at the same time very relaxed and spacious. It's a very happy mind. Então, a prática de shamatha é uma prática para acalmar a mente, para treinar o foco único da mente. Mas, ao mesmo tempo, de uma forma bem relaxada e com bastante espaço. Então, é uma mente feliz. A mind which is immersed in shamatha is also a very balanced mind. It's a very psychologically stable kind of mind. Então, uma mente que está imersa em shamatha, ela é uma mente também bastante equilibrada. Existe um equilíbrio psicológico, emocional nessa mente. And so many people, it's a very peaceful, very spacious, very concentrated, but very, very pleasant state of being. And the mind can go into very deep levels of concentration, so that finally even the thinking mind dissolves. Então, essa prática, a mente vai para um estado bastante pacífico, de muita paz, muita concentração, muito prazeroso, um estado muito prazeroso também. E aos poucos, essa mente pensante, essa mente que pensa, ela também se dissolve, conforme a prática se aprofunda. And so this is a very good foundation. Essa é uma base, então, muito boa, uma fundação muito boa. Beyond that, with that kind of mind, which is quiet and single-pointed, then we turn it back onto the mind itself to examine what is the mind. Então, com essa mente que está quieta, concentrada, capaz de focar um único ponto, então a gente pega essa mente, volta essa mente para ela mesma e se questiona, examina o que é a mente. You know, people, neuroscientists, they have all these machines, you know, for tracking the brain and the thought and the thinking, but it is nothing compared with our own mind looking at the mind. Então, os neurocientistas têm todas essas máquinas e eles tentam entender como é que a mente funciona, mas não existe nada comparado à mente examinando ela mesma. So this level of questioning the mind is what is called vipassana, which means clearly seeing things with insight, understanding what is going on inside us. Então, esse nível de prática é chamada de vipassana, que é uma forma de investigar e de entender claramente o que está se passando dentro da mente. Isso significa ver com clareza, ver com insight o que está se passando dentro da própria mente. So what are we looking for? Então, o que nós estamos procurando? What we are looking for is the ego. Então, o que nós estamos buscando é o ego. This I that appears to be sitting there in the center of our being. Esse eu que parece que está sentado ali no centro do nosso ser. Where is it? Onde ele está? What does it look like? Se parece com o quê? It's like peeling off the layers of an onion. É como tirar as camadinhas de uma cebola. Every time we think we've got it, it melts away. Cada vez que a gente acha que conseguiu, aquilo se parte na nossa frente. And gradually we come deeper and deeper and deeper, and all the various layers begin to dissolve until we attain to a realization of the true nature of the mind, which is often called emptiness. But well, get that far. Então a gente vai tirando todas essas camadas todas vão se dissolvendo, até que a gente chega então na realização da vacuidade. The problem with words is that they are words.
and they are not the thing in themselves. O problema das palavras é que elas são palavras, não são a coisa em si. Now, the third level of the path, after ethics and meditation, is wisdom. Então, o terceiro nível do caminho, então, o primeiro é ética, o segundo é meditação, o terceiro é sabedoria. And wisdom means seeing things as they really are, and not the way that we normally see them from our very egoistic point of view. E a sabedoria significa ver as coisas como elas realmente são, e não como nós vemos a partir da nossa perspectiva egoísta. So then, of course, there are many approaches to understanding wisdom. One can study the texts, which intellectually lay out the path and the understanding of what wisdom is comprised of. Então, existem muitas formas, muitas abordagens sobre essa sabedoria. Uma primeira poderia ser ler textos, ler a respeito de como a sabedoria é. Então, estudar os textos. And this is important to get the theoretical understanding is very important. Isso é bem importante. É importante ter uma compreensão teórica. É bem... The project, it's not the thing in itself. Mas a teoria é só um projeto mental, não é a coisa em si. I mean, for example, one could study, you know, how chocolate is made and all the chemical ingredients and how it's grown, how the cocoa beans are grown, and how it's processed, and so forth and so forth. You could spend for a long time, you know, getting all the theories are created from the very beginning, and all the descriptions for how it's delicious and it's sweet and it's smooth and it's creamy and it's so and so, but that has not cremoso, mas isso não tem nada a ver com provar o chocolate. isn't it? Não é? But sometimes if we know everything about how chocolate is created, we think we know what chocolate is. But it's still just, just an idea, it's just a theory. Sobre o chocolate, a gente pode achar que a gente sabe tudo sobre o chocolate mesmo. Mas é só uma ideia, não é a experiência do chocolate. So in Zen Buddhism, they say it's like the finger pointing at the moon. Everybody gets very fascinated by the finger. They forget it's actually pointing somewhere. Então, no Zen, existe essa imagem do dedo apontando a lua. E aí todo mundo fica fascinado pelo dedo. E esquece que ele está apontando a lua. Esquece de olhar a lua. So, likewise, when we talk about the nature of the mind as being luminous clarity and emptiness, those are just words. Então, da mesma forma, quando a gente ouve sobre a natureza da mente, a gente ouve falar sobre a claridade e luminosidade da mente e a vacuidade, isso são apenas palavras. So, the words are helpful. I mean, the nature of the mind is luminous and clear. It's not dark and murky. That's nice to know. Então, são apenas palavras, mas as palavras são úteis, né? Então, saber que a mente é clara e luminosa é uma boa coisa. Quer dizer que ela não é escura e nublada, assim, turva. É uma boa coisa, uma boa notícia. So, that gives us a feeling, Então, you know?
dá uma ideia assim sobre o que é. But in case we grasp at the idea of luminosity or clarity, then it's also empty. Mas no caso de a gente se apegar à luminosidade e à clareza, a gente descobre que também ela é vazia. Empty doesn't mean nothing. E vazio não quer dizer que não é nada. But it gives the idea like space, you know? Space is empty. Mas nos dá a ideia de como fosse o espaço. O espaço é vazio. But it's not nothing. Mas não é um nada. Because space includes everything. Que o espaço inclui tudo. And at the same time, everything, from the point of view of quantum physics, is space. E ao mesmo tempo, todas as coisas, do ponto de vista da física quântica, é feito de espaço. É espaço. So we will talk more about the nature of the mind over the weekend when we're dealing with with the mind and with meditation. But the important thing is that the wisdom in Buddhism has to do with the idea of seeing things not as solid and static, the way that our ordinary mind projects things to be, but extraordinarily like the findings of modern quantum physics, that everything is actually vibrating and movement and fluidity instead of the solidity that our ordinary conceptual mind projects things to be. Então, ao longo do final de semana, a gente vai falar mais sobre meditação e tudo mais. Mas agora o ponto importante sobre a sabedoria é a gente compreender que as coisas, elas não são concretas e sólidas e estáticas, como a nossa mente conceitual pensa que são. Isso é extraordinariamente parecido com a abordagem da física quântica, de que as coisas são todas fluidas e bastante mutáveis. Então, a sabedoria tem a ver com essa compreensão de como as coisas de fato são pouco sólidas, né? So, to come back to the beginning again, the reason why we suffer is because we solidify everything. We solidify our sense of self and we solidify our sense of others, and then we grasp and we cling and we is inherently impermanent, and yet we want to grasp it and hold it. And since this is impossible, we suffer. Então, voltando àquela pergunta do começo sobre por quê, qual é a razão do nosso sofrimento, porque a gente solidifica o nosso senso de eu, as pessoas, e a gente se agarra a isso, como se elas fossem se daquela forma sempre, como a gente não reconhece o constante movimento, a condição inerente de movimento, de impermanência de todas as coisas. E a gente se agarra a isso, e como isso é impossível de acontecer, então a gente sofre. So this is why wisdom liberates. Because as we begin to recognize our intense grasping at ourself begins to loosen up and open up. Então, por isso, a sabedoria, ela libera por isso, porque quando a gente reconhece essa fixação, esse agarramento intenso a nós mesmos, e a gente começa a soltar aquilo se solta, então isso é liberador. At the same time, then, our intense grasping at other people and other things also begins to open up and become more open and spacious. E da mesma forma, nosso agarramento às pessoas, essa vontade intensa de agarrar aos outros, isso também começa a se soltar. Então, tudo fica mais aberto e mais espaçoso. And instead of making everything like
like small stagnant pools. Everything begins to flow, everything begins to move. We dance within that movement instead of holding on and defending and clinging. Então, ao invés de a gente se agarrar e defender, e deixar tudo muito tenso, muito seguro, tudo aquilo começa a ficar fluido, a gente começa a dançar com todas as coisas, de uma forma aberta e fluida. Then, with that openness, we go beyond hope and fear. Always we are hoping that things will change or will stay the way we want them to be. They will be how I want it to be. And the fear that it's all going to go wrong. When we are open and spacious, there is no hope or fear. Então, com essa abertura, com essa espacialidade, a gente vai além da esperança e do medo, de esperar que as coisas continuem do jeito que a gente quer que elas sejam e do medo de que elas mudem, de que elas deixem de ser da forma como elas são. Então, nessa espacialidade, a gente vai além, a gente transcende a esperança e o medo. And the heart experiences a great freedom, a great openness and spaciousness, which allows for genuine love. Love which is not attachment, which is not clinging, but which is a heartfelt wish for the happiness of others. E aí o coração, a gente pode ter experiência com o coração dessa abertura e dessa espacialidade e pode expressar genuinamente o amor, que não tem nada a ver com apego, que é um desejo verdadeiro, assim, um desejo verdadeiro, de que o outro seja feliz, livre de apego. When the heart is liberated, then we have experienced genuine joy, genuine peace, which is not dependent on anything outside of ourselves, but rises up from within ourselves continually. Então, quando o coração está liberado, então ele sente a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira, que não tem nada a ver com o que está fora, mas com o que está dentro, internamente. Então, uma experiência contínua e genuína de felicidade, de alegria. So, therefore, when we practice not only in order to benefit ourselves, not only in order that we might feel relieved from the pressure of our ordinary neurotic mind, but also in that way that will overflow and bring benefit to many, many beings. Então, quando nós praticamos, a gente não pensa apenas em trazer benefício para nós mesmos, para nós nos aliviarmos dessa mente neurótica e desse sofrimento dessa mente neurótica e perturbada, mas que isso possa fluir e trazer benefício para os seres que estão à nossa volta. Because we know, I mean, all of us want in our hearts to be happy, so how is it that with all this effort, nonetheless, we do not attain to our goal and at the same time create so many problems for those around us? It's not intentional, but it comes from a mind which is not yet seeing things clearly, which is still caught up in all our negative emotions. This is why a genuine practice is so important. Então, todos nós queremos ser felizes, né? Mas como é que com todo esse esforço a gente não consegue fazer isso? E além disso, a gente ainda traz sofrimento para o outro, para todo mundo que está à nossa volta, né? Então, como é que pode ser com tanto esforço assim a gente ainda por cima causar sofrimento para todas as pessoas à nossa volta? Então, a prática genuína, ela tem a gente tem essa motivação também de se livrar das negatividades e poder fazer com que isso traga benefício para as pessoas à nossa volta. Anyway, the good news is that since inherently we all are Buddhas, we only have to get back to our natural state of being. So it's not like we are trying to create something which is foreign to us. We are actually just trying to come back home to who we truly are. Então, no caminho budista, nós estamos só recuperando o que nós realmente somos, já somos. Nós não vamos criar uma coisa que não existe ainda. Nós só estamos tentando voltar para casa, voltar para o que nós verdadeiramente somos. And however much we may be
caught up in our present neuroses. That is a temporary manifestation. If we make the effort, we come back to our true basic sanity. E embora a gente esteja ainda aprisionado nessas confusões todas, isso é temporário. Então, ao final, a gente vai voltar para a nossa verdadeira natureza, é o que nós verdadeiramente somos. The other thing that to end, I have to say, is that in the end, nobody can do it for us. We have to do it for ourselves. E para finalizar, assim, a gente precisa fazer as coisas por nós mesmos, assim, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer por nós mesmos. Even if the Buddha himself was sitting here, he could only say to you, practice. Mesmo que o próprio Buda estivesse sentado ali, a única coisa que ele poderia fazer é nos dizer, pratiquem. Isn't it? Não é? So, are there any questions? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Hi. So you said that we shouldn't kill, of course, but by the very act of breathing, we are killing. Does that fit in the we shouldn't kill and all that thing? Você traduz, Rosa? Tá, eu queria saber porque a questão do não matar, mas no simples ato de respirar, a gente mata milhares de germes. Então, como lidar com isso? She translated already. Well, of course, you can't go down to, I mean, if you are going to the extremes, you end up as one religion which is called Jain, which was actually a contemporary at the time of the Buddha, and is still extant in India today. And because their main teaching is non-violence, and some of them take it very much to extreme, so their idea of the ultimate liberation is just to sit and basically starve yourself to death. Because every time you move, you're going to be harming something. And the Buddha said, well, they're a bit extreme. Because the point is that we have to liberate the mind. As much as possible, we try not to harm beings, but, every time you wash, you're killing millions of bacteria. Well, you know what to do. I mean, that's different from seeing an ant and deliberately squashing it, that's a difference. Então, se a gente for pensar nos extremos, assim, se a gente for para os casos extremos, então seria como uma tradição que existia já desde o tempo do Buda, que é o jainismo. Eles levam a coisa ao extremo, assim, então eles achavam que a liberação era se sentar e ficar sem comer até morrer, porque qualquer movimento, qualquer coisa que eles fizessem, estariam matando algum ser. Então, esse seria um caso extremo, mas é bem diferente de a gente pegar uma formiga, assim, que está passando na nossa frente, e deliberadamente a gente matar. Então, Buda falava que o ponto é liberar a mente, né? Porque qualquer movimento vai causar mal para algum ser. After all that, no one has any questions? Depois de tudo isso, ninguém quer perguntar I have mais lots of nada? questions. Ela tem um monte de pergunta. Ali, ó. Boa noite. Como compatibilizar a visão da vacuidade e a lei de causa e efeito? How one could make compatible the notion of emptiness and the cause and effect law. Okay, so in Buddhism there are two truths. There is relative truth and ultimate truth.
Então, no budismo existem duas verdades. Existe a verdade absoluta e a verdade relativa. So, on a relative level, there is a cause and effect. Então, no nível relativo, existe a lei da causa e efeito. If one does something, then there will be a result of that. Então, se alguém faz alguma coisa, existirá um resultado daquela ação. But on the ultimate level, then there is no coming or going. Mas no nível absoluto não existe o ir e vir. So it depends which level you're dealing with. Então depende de em que nível que você está lidando. For example, if one cause and effect in the sense of karma, you know, that the actions which we do with intention will ultimately, not ultimately is a wrong, bad word there, will in time, have a result, will have an effect. So that if we act with an aggressive mind, we will, you know, receive the results of that. If we act with a kind mind, we will in time receive the results of that. So that is true on a relative level. Então, no nível relativo, a causa e efeito, se a gente pensar em termos de karma, então é certo que uma ação que é feita em algum momento, em determinado momento haverá o resultado daquilo. Então, se a gente age de uma forma agressiva, em algum determinado momento aquilo vai ter um resultado. Se a gente age de uma forma bondosa, em algum momento aquilo também vai resultar em alguma coisa. Mas isso no nível relativo. Isso é verdade, no nível relativo. But that is because if you consider all our actions like the beads on this mala, then if I pull one bead along, then all the beads come along, right? So one is caught in this this cycle of action and reaction. Então, se você pensar em todas as nossas ações como as contas do mala, né? Se você puxa uma das contas, todas as outras acabam vindo junto, porque existe uma ação e uma reação. But what is holding all these beads together is the thread, right? Mas o que está mantendo todas as contas juntas é o fio, né? And the thread is the thought, the belief that there was somebody doing that action. Mas o fio, I did that action. Esse fio é o pensamento, a crença de que existe um eu que está fazendo aquela ação. Existe eu estou fazendo essa ação. So as long as we believe that there is an agent performing something, then that acts like a thread which pulls along all our actions of body, speech and mind. Então, enquanto existir uma noção de um eu, de um agente que está fazendo aquilo, então todas essas ações de fala, corpo e mente estarão ligadas. But if we cut the thread, in other words, if we realize emptiness, the ultimate, then even though we pull one bead, the other beads don't come. Mas se a gente cortar esse fio, ou seja, se a gente realizar que não existe esse agente, então a gente pode puxar uma conta que as outras não virão. Otherwise there would be no liberation. Caso contrário, não haveria liberação. Do you understand? Good night. First of all, welcome to Brazil. Thank you. And I got a genuine question, but I think if you get a time during the retreat to speak about your work in the monastery with the other women monks and nuns, actually.
everybody, almost everybody in this assembly will be very happy, I think, to hear from you Thank you. what's happening there. Ah, Pode traduzir? Pode traduzir? Portanto, eu falava boa noite, primeira, e bem-vindo ao Brasil, a Jetsunma, Tenzin Palmo. E eu expressava o desejo, eu acho, um pouquinho de todo mundo aqui, um momento ou outro, de querer saber sobre o trabalho dela no mosteiro e das monjas que ela treina no mosteiro, e de falar um pouquinho sobre isso para a gente. Um momento durante o retiro, não necessariamente esta noite, mas qualquer momento. Well, I live in North India, about 1.5 hours from Dharamshala, where His Holiness the Dalai Lama lives, and about an hour from where His Holiness the Karmapa lives. Então ela mora no norte da Índia, a 1h30 de Dharamsala, onde vive Sua Santidade Dalai Lama, e a 1 hora de onde vive o Karmapa. And we have a small nunnery. It's called Ling, and there are about 70 nuns, young women from Tibet and the various Himalaya regions like Ladakh, Nepal, Bhutan, and Kinnour, and so forth. Então ela vive num monastério pequeno, tem, onde vivem mais ou menos 60 monjas, junto, vindas de Ladakh, do Tibete, de outras regiões do Himalaia. Ling, nome do monastério. And we belong to the Drupakaju tradition, and our affiliated monastery is about 10 minutes down the road. It's in a village, a Tibetan village called Tashijong. Então, elas pertencem à tradição Drukpa-Kagyu, e o monastério fica a 10 minutos do monastério irmão, monastério irmão, chamado Tashijong. And what can I say? Until about 20 years ago, really, nuns were not educated. It was regarded as education in the sense of philosophical education and debates and so forth was regarded as the province of monks only. And nuns were at the best taught a few simple rituals, and often just ended up as servants to their own families or in the monasteries. Então, há 20 anos, as monjas, elas não recebiam educação no sentido de não receber ensinamentos sobre a filosofia, sobre os debates. Então, elas eram, na melhor das hipóteses, elas participavam de alguns rituais simples, mas elas acabavam trabalhando como servindo as próprias famílias ou os monges nos monastérios. I mean, of course, this is not just in Buddhism. This is a worldwide phenomena that until very recently women were not very educated. Então, claro que isso não ocorre apenas no budismo, né? De uma forma geral, há poucos anos atrás, 20 anos atrás, as mulheres recebiam muito menos educação do que os homens. But anyway, in the last 20 years, as females in the secular world, the girls were going to school and becoming educated, then it became obvious that nuns likewise should be educated. Why were they being deprived of the opportunity to study? Mas nos últimos 20 anos, como as mulheres, de uma forma geral, têm recebido mais educação no mundo secular, né? Ficou óbvio por que as monjas não poderiam, então, também receber mais educação. So anyway, in our nunnery, the nuns have senior nun teachers from other better established nunneries who teach, as well as a male teacher, and they study Buddhist philosophy. First, most of the girls, they do not come knowing Tibetan. They come from Himalayan regions which are affiliated with Tibetan Buddhism, but they don't speak that language.
So for the first 1 or 2 years, they have to spend time learning how to read and write and understand Tibetan. Então as monjas, elas têm agora, então elas recebem ensinamentos de monjas, de professoras monjas e também de monges, de homens, mas a maioria das monjas ali, elas não vêm do Tibete, elas vêm de outras regiões do Himalaia. Então elas passam os primeiros 2 anos estudando o tibetano para poder estudar os textos. So then the girls study Buddhist philosophy. They study debating. Some of you must have seen monks debating. Well, nuns also debate nowadays. Quite wild, some of them. They also do puja, ritual prayers in the morning and in the evening, and once every year in the rainy season, then they do a 2-month silent retreat. Então as monjas hoje elas estudam filosofia budista, elas fazem debates como os monges fazem, né? E elas participam de rituais de pujas na parte da manhã e na parte da tarde. E durante a estação das chuvas elas fazem 2 meses de silêncio, de retiro em silêncio também. And we also have a retreat center with now 5 nuns. They are in a long-term retreat. Most of them have finished 5 years. They're planning, I think, at least 12-year retreat. One of them has just gone in who plans a lifelong retreat. Então elas também têm um centro de retiros e para retiros mais longos, onde tem três monjas lá em retiro. Uma delas já completou 5 anos de retiro, está planejando fazer 12 anos, e tem uma que está planejando fazer retiro para toda a vida. In our affiliated monastery in Tashijong, then they were well known for having a group of monks who are also yogis. They're called Tokden. No monastério afiliado da tradição Drukpa, no Tashijong, existe uma linhagem de monges que são conhecidos como Tokden. And so they are in, well, basically they spend their life in retreat. They have dreadlocks and they wear white skirts. And they're yogis, but they're also monks. Então são esses yogis que têm os dreads assim amarrados assim, né? E que usam uma saia branca, assim, uma roupa branca. Eles são monges, mas também são yogis. And so the senior of those yogis is the teacher for our nuns in retreat. Então o yogi mais sênior desse grupo, ele também é professor das monjas no monastério. So our nuns are hoping that in the future they may become yoginis, they may become Tokden Ma. Então as monjas, elas esperam que no futuro elas possam ser também yoginis, que elas possam ser Tokden Ma. So I mean, this is a very long training. I mean, many monks that I knew before when they were ordinary monks, I haven't seen them for 15 or 17 years. It's like if you have a lump of dough which you want to make bread, then you put it into an oven and you turn the heat up, and then you know the bread rises, but you don't take it out the oven too soon, because if you take it out the oven too soon, then it will just collapse and be absolutely disgusting. And so you have to wait, keep it in the oven at the top, you know, heat, until it's cooked all the way through. Then when you take it out, you can, you know, eat it, and it's very delicious and nourishing, and it won't collapse. Então é um treinamento muito longo. Então está comparando, é como se a gente tivesse uma massa de pão e a gente colocasse no forno, né? Então a gente pega a massa de pão, coloca no forno e deixa lá. Se a gente tirar a massa antes do tempo do forno, ela vai colapsar, vai afundar, assim, o pão vai ficar horrível. Então a gente pega a massa de pão,
deixa dentro do forno, no forno máximo, deixa o tempo que precisar ali dentro. Daí sim a gente pode tirar e comer, vai ficar uma delícia. So basically what we are hoping is in the future some of our nuns will become learned and will become teachers of philosophy, and others will definitely through their retreat practice become masters of meditation, and in this way also benefit others, because there are really very, very few female examples for these girls. You know, all the masters that they see are male, and that gives them a little bit a depressing message. Então, o que elas esperam é que algumas das monjas elas se tornem professoras de filosofia budista, que outras possam se dedicar a retiros longos e se tornem mestras da meditação, né? Porque hoje a gente tem uma falta dessas figuras de como é que fala? De imagem assim, feminina. Então a gente só tem exemplos masculinos. Isso é um pouco depressivo assim, para nós. Uma mensagem meio depressiva. You said there are some nuns that are training and to become a Tukdenma. What does that entail? Ela perguntou se tem alguma monja já sendo treinada para ser Togdenma. Isso implica em quê? Como que é esse treinamento? Well, basically, Tokpa means realization, and especially realization of the nature of the mind. Then means to possess that. So it means one who is realized. Então, basicamente, Tokpa significa a realização da própria natureza. E Dem significa aquele que possui essa realização. Então, Togden significa alguém que realizou a verdadeira natureza da mente. So basically it means, therefore, that what they need to do is to become realized and to stabilize that realization. That's why I explained the analogy of cooking bread. You know, that it's not difficult to get a realization of the nature of the mind. That is fairly easy. But to stabilize it, Então essa prática dos Togden significa, implica em realizar a natureza da mente, estabilizar essa realização. Então por isso que ela usou o exemplo do bolo no forno, porque realizar a natureza da mente assim não, né, é fácil. Agora estabilizar aí. So until that realization is really stable, then they are not called Togden. Então até que essa realização não esteja realmente estabilizada, então eles não são chamados Togden. So that's why these nuns are dedicated to practice. They're only thinking that, they're not really saying, well, after 3 years, then I'm somebody. You know, 3 years is nothing, you know. When I was going to do a 3-year retreat in Lahul, and I told one of the Togdens I was going to do a 3-year retreat, he says, his reaction immediately was, 3 years? 3 years, you know, I mean, at least 7 years, 12 years, you know, 20 years, 3 years. Yeah. Então, é por isso que as monjas, então, elas estão dedicadas ao retiro mesmo, né? Então, até que seja pelo tempo que for necessário. Então, 3 anos é nada, né? Diz que quando ela encontrou um Togden e disse para ele que ela ia entrar em um retiro de 3 anos em Lahul, a primeira reação dele foi, 3 anos? 3 anos? 15, 20, mas 3 anos? So with our nuns, they did their first 3-year retreat. Then they came out for 1 month to visit dentists and doctors to check up. Then they, after 1 month, they went back in again.
Então, uma monja que está em treinamento, ela fez um retiro de 3 anos, daí ela saiu por um mês para ir um dentista, médico e tal, e já voltou. As monjas. Que estão. Boa noite. Minha pergunta é como que a gente pode, na nossa vida comum, planejar as nossas ações, tomar decisões no trabalho, sobre a família, sem essa noção do eu? Como que a gente consegue conciliar essas coisas com a vida comum, quando a gente tem que tomar uma série de decisões e atitudes e precisa planejar? Her question is, how can one plan and take decisions in a normal life without this notion of self? Ego. Say that again. What's the question specifically? How can one take decisions in normal life, work, family, without the notion of a self? Okay. Well, I mean, I think one has to remember, for example, that the Buddha himself, after his enlightenment, spent the next 45 years going around northern India, spreading the Dharma, teaching everybody that he came across, and organizing a highly efficient monastic community. He didn't just sit there blank and selfless. He was extremely efficient. And I think that when one is in a state of very lucid, clear awareness, then one's actions become spontaneous. And to others, they appear exactly right. To the person concerned, they just are naturally what has to be done in that moment. So one becomes far more efficient than when the ego is in the driving seat. Então a gente precisaria lembrar que o Buda, depois que ele se iluminou, ele passou 45 anos dando ensinamentos para todos que ele encontrava e organizando uma comunidade monástica altamente eficiente. Então ele tinha uma ação altamente eficiente, porque o ser, quando tem uma consciência clara e precisa, a ação é espontânea e muito mais eficiente do que quando o ego está tentando ter o controle das coisas. We must remember that the word which is often, at least in English, translated as enlightened, actually means to wake up, to be awake. And so it's the difference between our really awake consciousness and our normal sleepwalking consciousness, which we consider to be awake. Because if we are really woken up, it's a whole different level of clarity to our normal zombie-like state. Então, lembrando que a palavra iluminação, na verdade, significa estar desperto, né? E a consciência verdadeiramente desperta, ela é muito diferente dessa consciência nossa meio sonâmbula. E a clareza de uma consciência que está desperta é muito maior do que esse estado meio de zumbi que nós vivemos. I mean, when one thinks of the great masters of practice, then they are much more awake, much more alive, much more capable of beneficial actions than our ordinary people whose minds are so distracted and are caught up in our egoistic preoccupations. Então, quando a gente vê os mestres, né, que a gente vê eles a forma como eles agem, a forma como eles conduzem as coisas, é uma forma muito mais clara, muito mais eficiente do que essa nossa forma de agir, com essa nossa mente comum, da forma que a gente tenta agir com a nossa mente meio não desperta, né? So don't worry. Então não se preocupe.
vou perguntar primeiro para ela, por respeito em inglês, e depois eu traduzo. Welcome also, Jetsunma. It's me. I would like to know why the great masters were somewhat blind to half of humanity's potential. You tell me. I don't know. Padmasambhava. I don't know either. I don't know. I truly don't know. But exactly that is the question we ask. Então eu perguntei para ela como é que pode boa parte dos grandes mestres terem sido cegos ao potencial de 50% da população. E ela respondeu que ela não sabe. É uma grande questão que ela também se coloca até hoje. I don't know. It's a mystery. É um mistério. %50% da população, as mulheres, assim, como é que os grandes mestres não enxergaram 50% da população? Who knows? Quem sabe? Maybe on that sad note, we will bring this. I mean, actually, never mind. Things are changing. It took a few hundred years, a few thousand years, but slowly, the important change is that now people see there was a problem, and there is a problem. Once one recognizes there is a problem, then one begins to look for the solution. Until you see there's a problem, it just carries on. So things are changing. Então, as coisas estão mudando, né? Então, pode estar demorou séculos, na verdade, milhares de anos, mas pelo menos agora existe um reconhecimento de que existe um problema. Então, a partir do momento que se reconhece que existe um problema, então as soluções começam a ser buscadas. Então, as coisas estão mudando. Thank you. Obrigada. So tomorrow we will deal with meditation in the morning with the calm, how to make the mind more calm and focused, and then in the afternoon on how to use that peaceful, focused mind to examine itself. And then on the day after that, we will deal a little bit with the essentials of the Vajrayana path. So that's what's hopefully going to happen tomorrow. So thank you very much for your attention this evening. And I wish you all a very peaceful and luminous night. Então, amanhã nós vamos estudar meditação. Então, pela manhã, nós vamos estudar como ter uma mente mais calma, mais focada. Na parte da tarde, a gente vai ver como é que a gente pode usar essa mente para examinar ela mesma. E domingo, então, a gente vai estudar um pouco do Vajrayana. Então, ela deseja para nós uma noite tranquila e luminosa. Vocês esperem, por favor, porque tem alguns avisos.